Hoje, 28 de março de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira e que tivemos ontem aí uma rodada de seleções e o Brasil ganhou da Alemanha por 1-0 e o resultado inesperado, a Espanha meter 6-1 na Argentina. Isso não é natural, não é normal dentro de um momento de preparação das seleções para a Copa do Mundo e tomar uma goleada dessa natureza, mas nada disso quer dizer que a Argentina fica fora do páreo de brigar pelo título. A Argentina sempre foi uma forte concorrente, como a própria Espanha, como o próprio Brasil, a própria Alemanha. E pelo andar da carruagem, nós vamos ter aí, das 32 seleções, umas 4, 5 só. 4, 5 que vão estar credenciadas a brigar pelo título, pela postura, pela qualificação, pela maneira de jogar. E eu confesso que eu gostei ontem da seleção, mas nós vamos falar da seleção lá no segundo bloco, dentro daí do resultado que nós tivemos ontem e a tabela dos jogos de hoje, porque dentro da filosofia do Marcílio Dias, implantar o esporte amador, que já está com o handebol, está com o remo, e o Marcílio Dias já vem há um bom tempo investindo no futebol de mesa. E no futebol de mesa, o Marcílio Dias conquistou mais um título no futsal, no futebol de mesa, no fute-mesa, não é futsal, fute-mesa. Cacá, esse título é mais um título para o Marcílio Dias? Olá, Eladio, olá para você que está ligado na TV Univale. É mais uma etapa. Inclusive, a gente tem imagens dos nossos jogadores, dos nossos atletas de futebol de mesa que conquistaram mais uma etapa, mais um título importante. Já está na tela para você, portanto, o Marcílio que conquistou a primeira etapa do Catarinense Individual 2018. As partidas foram realizadas no Clube Fute-Mesa de Blumenau e ocorreram na categoria de 12 toques. A delegação do Marcílio esteve em peso na competição, como você acompanha em algumas imagens, e trouxe esse importante resultado. O Marcílio levantou o troféu de campeão na categoria adulto, série prata, com o Maurício Lazzarini. E essa imagem é muito legal de um dos atletas e mostra, olha só, que os botões são rubro-negros, né? O goleiro, os botões são nas cores do Marcílio Dias, então é o Marcílio que está jogando em campo mesmo. Outros resultados, na categoria Master Série Ouro, o vice-campeonato veio com o Ivo Castro Júnior. Já na categoria Master Bronze, o terceiro lugar ficou com o Ricardo de Castro Guedes. Parabéns aos nossos marinheiros. Mais uma conquista, mais um troféu aí para a galeria do Marcílio Dias. E o Oswaldinho Fabeni, que está ali na ponta, junto à bandeira do Marcílio Dias, é um dos idealizadores, um dos que ajudou a formar essa equipe de tênis, de futebol de mesa dentro do Marcílio Dias. Inclusive aqui já foi realizado um campeonato brasileiro de tênis aqui ali na Marejada. E Itajaí vem crescendo bastante e inclusive eles têm tido bons resultados a nível nacional. Então é mais uma etapa do Clube Náutico Marcílio Dias. E a Fundação Municipal de Esportes também, ela vem investindo em várias modalidades. Já teve aqui o surf dos cadeirantes, já teve o surf do cego, uma maneira de inclusão social. E nesse último final de semana, apesar inclusive do mau tempo que tivemos nesse final de semana, a Fundação Municipal de Esportes realizou mais um surf down. Um trabalho extraordinário que vem sendo feito pela Fundação Municipal de Esportes e também pelos componentes que trabalham com esses atletas que têm alguma deficiência. Exatamente, eu quero chamar até as imagens fantásticas, o pessoal se divertiu muito, o pessoal de Itajaí, o pessoal de Curitiba também participou, e isso é muito legal, que bom que Itajaí é forte nesses eventos sociais, isso foi muito legal. Foi domingo, né, que ficou marcado com o Dow Surf Festival, que contou com a participação de 36 atletas. Mesmo com a chuva, como Eladio comentou, os competidores de Itajaí e Curitiba não perderam a alegria de fazer parte desse evento. O festival foi na Praia da Atalaia e homenageou o Dia Mundial da Síndrome de Down, lembrado na quarta-feira do dia 21.
O evento teve apoio da Fundação e antes da entrada na água, os atletas receberam uma aula teórica na areia. Os professores das escolas Surf Escola BC, Surf no Pé e Escola de Surf Amigos da Atalaia ensinavam o básico aí para os atletas. Em média, cada surfista pegou 6 ondas, todas acompanhadas por um ou mais professores. No final da bateria, após as notas, cada vencedor recebeu uma medalha. Foi um domingo muito especial e a gente tem que parabenizar a Fundação Municipal de Esporte e Lazer, porque essa integração é muito legal, é muito válida. E a gente teve com o pessoal de Itajaí, o pessoal de Curitiba também veio do Paraná para o Surf Festival Down que a gente teve no último domingo. E parabenizar também todos esses professores que são monitores, que eles criam esses espaços, têm uma paciência para poder implantar essa modalidade para fazer a inclusão social. Isso é um trabalho belíssimo que é feito por esses professores, tem que aqui elogiar o trabalho voluntário desses professores, são professores dedicados a fazer uma inclusão social e Itajaí está de parabéns por tudo isso que eu falei no início. Ele já fez os cadeirantes, já fez do idoso, ele já fez do cego e agora vem com esse trabalho com o pessoal de síndrome de Down. Então, parabéns à Fundação, parabéns também a esses nossos professores. E já que estamos na Fundação, mais um atleta de taekwondo se destaca aí, o Diogo Muniz. É um atleta de taekwondo de Itajaí que conquista mais uma medalha em São Paulo. Foi quinto lugar em São Paulo. A gente tem imagem do Diogo Muniz junto com o mestre dele, o Lenoir. O Lenoir tá virando personagem aqui do programa, né, Lade? A gente teve essa conquista do Taekwondo itajaiense. O Diogo Muniz foi quinto lugar no Campeonato Brasileiro Escolar, que aconteceu em São Paulo. Foi no último final de semana. Fica aí o nosso registro também por mais uma conquista. O Taekwondo de Itajaí se destacando também a nível nacional. Já registrar também que o Cacá, como bem frisou, que o Lenoir tem feito aí participação. Ele tem participado de eventos e esses eventos todos nós temos aqui o prazer de cobrir, de dar a esses atletas um espaço. E você também, que é de outra modalidade, que é do futsal, que é do atletismo, que é do handebol, enfim, de todas as modalidades, evidentemente o espaço nós temos aqui sempre aberto. Temos aí a própria Fundação Municipal de Esportes tem esse espaço todo aberto para que a gente possa aí mostrar esses nossos atletas. Mas estamos ainda na contagem regressiva da chegada dos nossos velejadores da Volvo Ocean Race e que tivemos aí, lamentavelmente, um incidente com um dos atletas e nós temos aí uma imagem aí trazendo uma atualização da situação daquele velejador que acabou caindo no mar e já considerado hoje como um atleta desaparecido. A gente tem imagem, então, do velejador britânico, né, que acabou caindo ao mar no início da semana, já está na tela para você. Esse aí é o Josh Fisher, da Scaleway, que caiu no mar no início dessa semana. Ele segue desaparecido e, oficialmente, a organização da Volvo Ocean Race lamentou a tragédia e anunciou que o integrante da equipe está desaparecido oficialmente. A organização, inclusive, já mandou condolências à família do velejador. Essa informação oficial, portanto, da Volvo, que lamentou demais. É muito difícil para eles aceitarem uma situação dessa, até porque tem todo um preparo, uma equipe, né, de prevenção de acidentes, mas acidentes acontecem e, infelizmente, na perna de Auckland para Itajaí aconteceu esse acidente lamentável com a perda do velejador Josh Fisher. Mas essa perna, Cacá, é a mais difícil de todas as competições náuticas que existem no mundo. É a perna mais complicada, já teve em outras oportunidades veleiros que não conseguiram chegar, quebraram, inclusive foram rebocados, não conseguiram chegar com a tripulação, chegaram depois para ser transportado via navio para sua terra de origem, mas é aquilo que o velejador quer. Ele quer realmente a emoção, ele quer esse desafio, e esse desafio vai ser provado, e nós estamos aí já com a Vila da Regata aí sendo montada para recepcionar todos esses velejadores. A expectativa maior é saber se eles vão chegar ou não com a camiseta do Clube Náutico Marcílio Dias, que foi dada a eles lá na largada dessa última perna. E tivemos também, já que vamos falar sobre seleção brasileira, que ganhou da Alemanha por 1-0,
tivemos aí a nossa seleção feminina conquistando o título sul-americano, é mesmo? Exatamente. A gente tem imagens muito legais da CBF TV, das nossas meninas sub-17, são o futuro aí da nossa seleção, né? Comemoração Luizão, que é o técnico, Eladio, ali o Marco Aurélio Cunha também, que é diretor da CBF, porque a gente teve, portanto, antes de falar da seleção, vamos falar da seleção sub-17 feminina. O 17 feminino conseguiu a classificação para a Copa do Mundo no Uruguai e o título sul-americano após vitória por 3-0 sobre a Venezuela no estádio Del Bicentenário, em San Juan, na Argentina. Os gols da Jennifer, da Júlia e da Emily. Com 6 pontos conquistados, o Brasil ficou com o título após o empate entre Uruguai e Colômbia na matemática, deu Brasil sub-17 feminino campeão. Agora o Luizão e a comissão técnica iniciam os trabalhos para a Copa do Mundo no Uruguai, que será disputada em novembro e dezembro deste ano. Portanto, o Brasil está confirmado na Copa do Mundo. Finalzinho do ano, sub-17, a gente vai estar lá com as nossas meninas e olha, é favorito para conquistar mais um título mundial. Olha, eu vou dizer o seguinte, ser dirigente de uma modalidade como é o futebol feminino, e que nós tivemos aí a atleta brasileira, Marta, mais vezes eleita como melhor do mundo, e com uma infraestrutura, um apoio pífio da CBF, onde não dá incentivo às equipes a nível nacional para montar suas equipes, montar sua estrutura, ajudar financeiramente para que essas meninas possam jogar. Aí, graças a Deus, elas têm talento e jogam fora do Brasil para poder se manter até para nos representar dentro da Copa do Mundo. E só são lembradas quando conquistam títulos, né? A gente tem que destacar que para conquistar título é necessário uma estrutura e infelizmente o futebol feminino ainda está muito abaixo. Eu queria destacar que o Luizão, que é o técnico do Sub-17, ele era auxiliar da Emily Lima, que era técnica da profissional do feminino, né? Acabou sendo demitida por conta de maus resultados. Ele era auxiliar e aí passou a ser técnico do Sub-17. Mas o nosso futebol feminino é muito forte. A gente tem muita qualidade no futebol feminino, tinha que ser olhado com um pouquinho mais de carinho. Parabéns às meninas que com muita raça conquistaram o título sul-americano sub-17 desse ano. Esse assunto também da troca de treinador, a treinadora pelo treinador, deu pano para manga, deu muito o que falar, muita politicagem e, lamentavelmente, o futebol brasileiro é administrado dentro da politicagem. A Emily Lima, que saiu da seleção feminina e assumiu a equipe do Santos, as Sereias da Vila Belmiro, ela agora é a técnica das Sereias. Então nós vamos ao intervalo e na sequência vamos falar sobre seleção brasileira e também a tabela dos campeonatos que estão rolando e que vão rolar nesse final de semana, hoje, amanhã e até onde dá. Voltamos já já. Bom, estamos de volta e este nosso segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E no início do programa eu falava sobre os amistosos das seleções. Registrei aí a goleada imposta pela Espanha em cima da Argentina por 6-1. E o James estava aí torcendo, falando aqui nos bastidores, torcendo para sair o 7º gol da equipe da Espanha, mas ficou só no 6-1. E a vitória da seleção brasileira. Cacá, você assistiu o jogo da seleção brasileira? Teve oportunidade de assistir? Tive a oportunidade, achei que a seleção brasileira tirou um peso nas costas, que era de reencontrar a Alemanha após o 7-1. Mas senti que a seleção estava um pouquinho nervosa, acho que o Gabriel Jesus poderia ter rendido mais, apesar de ter feito o gol. A Avenida Daniel Alves eu acho que preocupa, porque ele foi muito explorado pelos alemães, né? Então, o Daniel Alves, que já não é mais um garoto, né? Ele já é bastante veterano. Gostei da escolha dele de ser capitão, acho que é um dos jogadores mais rodados, mais experientes. Claro que o Tite gosta de um rodízio de capitães. Ontem a gente trouxe a informação de quantos capitães a seleção já teve, né? Vários capitães em poucos jogos, 19, 15 capitães. Então eu acho que o Tite ele consegue tirar a responsabilidade do Neymar. Ontem vencemos a Alemanha sem o Neymar e tivemos aí um reencontro com o nosso fantasma do 7-1. A Alemanha não estava completa, mas tinha alguns jogadores importantes, o Kroos estava jogando, o Boateng estava jogando, então era a Alemanha sim, apesar de o Joachim Löw, técnico alemão,
ter estudado outras possibilidades, né, outros jogadores, outras peças, mas era a Alemanha e era o Brasil que tinha tomado 7 contra a seleção alemã. Então, gostei da seleção, acho que uma vitória importante, foi o último amistoso antes da convocação final, vamos ter mais 2 amistosos antes da Copa, mas aí com a lista completa, e acho que o Tite não tem dúvidas, já sabe qual é o time do Brasil e gostei da seleção brasileira em algumas partes. Claro que destacando o Daniel Alves, que não aguentou e foi muito explorado, e o Gabriel Jesus poderia ter rendido um pouquinho. Gostei do Douglas Costa, entrou com incisividade no segundo tempo, mas enfim, é a seleção brasileira que é favorita para a Copa do Mundo, sim, assim como a Alemanha. É verdade, a seleção brasileira, na minha ótica, fez um grande jogo, um jogo de tabuleiro, um jogo de paciência, um jogo de marcação, diminuiu o espaço do adversário, soube marcar na hora que tivesse que marcar, soube atacar quando teve que atacar, teve a oportunidade única, teve 2 oportunidades, aquela que o Gabriel Jesus fez o gol e depois uma outra que o Paulinho chutou e o goleiro alemão acabou fazendo uma defesa. A Alemanha teve dificuldades nas bolas altas porque a zaga do Brasil estava bem postada, estava interceptando todas as bolas que estavam vindo para dentro da área e o Brasil teve uma postura digna de coletivo, uma equipe composta de um grupo. Tirando o peso do Neymar, né? Que ninguém pensou e ninguém falou que faltou Neymar ou Neymar fez falta. Não, o time do Brasil fez um belo de um jogo, se jogar da forma como jogou, é favorito sim ao título mundial. E acho que foi importante esses 2 amistosos, contra a Rússia e contra a Alemanha, porque contra a Rússia foi para testar o poder de fogo da seleção brasileira. O setor ofensivo, a gente conseguiu vencer a Rússia com um placar muito bom, né? Que foi de 3 gols. Já contra a Alemanha, para testar o setor defensivo e também aproveitar os ataques contra uma seleção um pouco mais qualificada. E acho que o Brasil se deu bem nos dois jogos. A Rússia preocupa porque perdeu para o Brasil e perdeu ontem para a França por 3-1. A Rússia, que era uma seleção que vinha muito bem, vinha com constantes resultados positivos contra as seleções grandes, nesses 2 últimos amistosos, a Rússia já decepcionou, é anfitriã da Copa e seria interessante para a Rússia classificar pelo menos para o mata-mata. Nós tivemos também Inglaterra e Itália 1-1 em Wembley, lembrando que a Inglaterra vai para a Copa, a Itália não. Nós tivemos a Sérvia, que vai ser um dos adversários do Brasil na fase de grupos, a Sérvia venceu a Nigéria por 2-0. Já a Costa Rica, que também é adversário do Brasil na fase de grupos, perdeu para a Tunísia por 1-0 nesses amistosos de ontem. E falar do 6-1 da Espanha, que jogou contra a Argentina, Espanha 6-1, o Otamendi fez o gol de honra da Argentina. Eu acho que não tira a Argentina como favorita à Copa com esse resultado, mas de certa forma preocupa. Mostra que a Argentina precisa consertar algumas coisas. Estava sem Messi, é verdade, mas a gente estava sem Neymar e ganhamos da Alemanha. Basta que o Brasil mantenha a mesma postura, o que não acontece normalmente no futebol brasileiro. Hoje você joga de um padrão, amanhã joga diferente e aí essa diferença é que é o grande complicador. Agora, o 6-1 da Espanha dá uma moral danada para a Espanha às vésperas da Copa, né? Credencia a Espanha de repente sonhar com um bicampeonato mundial. Né? Não penso dessa forma. Goleada aconteceu, pode chegar lá nos primeiros jogos e não repetir a mesma coisa. Mas dá uma moral, vai né? depender, por isso que eu disse que Alemanha e Brasil, pela maneira de jogar, pela maneira de se colocar no coletivo, são equipes favoritas para a conquista do título. Vamos à tabela. Tem jogos hoje, começa aí o Carioca hoje, termina amanhã, para saber quem é que vai passar, quem é que não vai passar. E no Catarinense também teremos aí a 17ª rodada iniciando hoje. Vamos à tabela? No Campeonato Carioca, na semifinal, jogo de hoje, Flamengo diante do Botafogo. Jogo no Maracanã e o Flamengo joga pelo empate. E daí amanhã tem o jogo do Vasco Fluminense com o Vasco. No Campeonato Paulista, nós temos também na semifinal Palmeiras 1, Santos 2. Palmeiras avançou nos pênaltis lá, de 5-3. 5-3, o Palmeiras desclassificou a equipe do Santos. E hoje nós temos Corinthians e São Paulo, dizendo que no primeiro jogo o São Paulo venceu por 1-0. No Campeonato Gaúcho, na semifinal, nesta quarta-feira, teremos Brasil de Pelotas e São José. Quem passar enfrenta o Grêmio, né? Quem passar enfrenta o Grêmio, mas o Grêmio também vai jogar com São José, com a Avenida. Mas tem o 3-0 de vantagem. E no Campeonato Catarinense, na 17ª rodada, inicia nesta quarta-feira, Hercílio Luiz e Concórdia, jogo que pode definir
o rebaixamento do Concórdia. Se o Hercílio vencer... Ou colocar o Hercílio Luz na briga para cair. O Internacional vai pegar o Tubarão, complicado, mas vai jogar em casa. O Tubarão não vai brigar aí pela Série D, pela Copa do Brasil também. A Chapecoense e Figueirense podem estar decidindo aí a situação do mando do jogo final. Um empate coloca a final em Chapecó. Uma vitória do Figueirense ainda não tira da Chapecoense a final, mas pode depois no jogo, na última rodada, acontecer alguma coisa e mudar essa história. E o Avaí vai pegar a equipe do Brusque. Então essa aí é a rodada de hoje, onde nós vamos ter esse jogo Hercílio Luz e Concórdia, lá em Tubarão. O Hercílio ganhando, o Hercílio escapa, o Concórdia cai. É um jogo de vida ou morte para a equipe do Hercílio Luz. É o jogo que o Hercílio Luz tem da vida na Série A do Campeonato Catarinense. O São Lima tem que aparecer? São Lima tem que aparecer, a torcida do Hercílio tem que lotar o Aníbal Costa, porque o Hercílio Luz se deu ao luxo de perder vários jogos e ainda assim ficar fora da zona de rebaixamento. Os resultados ajudaram demais a equipe do Hercílio Luz, mas agora chegou no momento crucial. É vencer ou vencer. Se perder para o Concórdia ou se deixar novamente o empate, aí a situação do Hercílio fica bem complicada, porque na última rodada a equipe do Hercílio Luz vai encarar o Criciúma no Heriberto Rios e nós vamos ter aí a equipe do Concórdia recebendo o Figueirense. O Figueirense, na minha opinião, não consegue a vitória em Chapecó. Eu acho que Chapecoense e Figueirense empatam hoje à noite. E aí o Figueira provavelmente vai levar o time misto lá para Concórdia e aí fica uma situação mais fácil para o Concórdia, que se empata hoje, pode conseguir vencer os reservas do Figueirense na próxima semana. E aí o Hercílio Luz fica numa situação bem delicada. E tem o Inter de Lages também, que recebe o Tubarão. O Tubarão é uma equipe brigando com a Copa do Brasil, a vaga da Copa do Brasil. O Tubarão chegou muito bem nesse campeonato catarinense. Deve engrossar o caldo para cima do Inter de Lages e o Tubarão recebe o Jack na última rodada num confronto direto. Então a parada é duríssima para o Inter de Lages também. É o momento do Hercílio Luz vencer o Concórdia e sacramentar a permanência na primeira divisão. Caso não vença, ainda assim na última rodada tem chance, porque aí pode ser que com o Criciúma já desinteressado no campeonato, olha um acordo, pega leve aí e tal, o time aqui do lado da cidade de Criciúma. Eu acho que a situação do Hercílio Luz é muito fácil para permanecer na Série A, mas depende só de si. Precisa vencer hoje o Concórdia, tem que fazer por merecer. E nessa situação da Chapecoense, que tem 4 pontos de vantagem da equipe do Figueirense, mesmo perdendo, ela ainda fica com 1 ponto e vai decidir na última rodada. Você acredita que o Milton Cruz vai jogar todas as fichas na partida final, poupando os jogadores já nesse jogo de hoje? É muito cedo. Porque o Figueirense joga fora de casa agora e depois joga também fora de casa contra o Concórdia. Ele vai jogar 2 partidas lá no Oeste. Ele pode ficar lá em cima, joga hoje em Chapecó e depois pode jogar. Fica a semana inteira no Oeste lá, catarinense. Entende? Pois só vai valer para o Figueirense o jogo com o Concórdia se vencer a Chapecoense hoje. Porque o empate já sacramenta a final em Chapecó. Então, o Figueirense tem que ser kamikaze hoje. Se quer o jogo no Scarpelli, se quer a final do Scarpelli, tem que vencer a Chapecoense hoje e depois vencer o Concórdia lá em Concórdia. E torcer para que a Chapecoense, na última rodada, a Chape que encara na última rodada o time do Avaí na ressacada, precisa torcer para que a Chapecoense tropece nesses 2 jogos. Tropece diante do Figueira e tropece diante do Avaí. Aí teve uns colegas nossos de Florianópolis que fizeram matéria agora, ontem, lá no Avaí, e perguntaram, Marquinhos, vocês vão ganhar a equipe da Chapecoense para favorecer o Avaí? O Marquinhos só deu uma bela risada. Aí o repórter seguinte, se tiver um pênalti e você for bater, ele diz, eu bato para fora. Isso quer dizer que o Marquinhos não vai querer tirar a chance da Chapecoense de decidir lá. Então por isso que eu digo que o Milton Cruz pode apostar as fichas na última partida única lá em Chapecó para tentar buscar o título. Porque se não vencer a Chapecoense hoje, acabou a chance do Figueirense levar para o Scarpelli, né? Agora, eu acho muito difícil. São as 2 melhores equipes do nosso estado, tanto Chapecoense quanto Figueirense. É a final talvez digna para o Campeonato Catarinense e a Chapecoense dificilmente vai entregar o jogo hoje, né? Porque é para a Chapecoense sacramentar essa final em Chapecó, né? Mas pode ser também um estudo para o Figueirense, porque a Chapecoense vai jogar sério hoje. Então pode ser uma perspectiva para a grande final, que aí sim vale alguma coisa. Então, estamos terminando esse programa desta quarta-feira e prometendo voltar amanhã. E amanhã nós vamos falar sobre o clássico Marcílio Dias
e Barroso pelo no Sub-17. Sub-17. Agora, Eladio, só o seguinte, se o Hercílio Luiz ganhar do Concórdia, se o Tubarão ganhar do Inter de Lages, se a Chapecoense ganhar do Figueirense, se o Avaí ganhar do Brusque e se o Jack e o Criciúma empatarem, a última rodada não vale absolutamente nada, vai ser tudo amistoso porque já vai estar tudo definido. Então, o Campeonato Catarinense, nessa penúltima rodada, pode ser mais decisiva que a última. Um abraço, até amanhã.